E aí, pessoal, boas-vindas ao The Foundry da Forge College. Nessa nossa análise de hoje, a gente vai pegar todo aquele caos e aquela ansiedade das implantações de código feitas às cegas e transformar isso na precisão tranquila de um verdadeiro projeto de engenharia. Porque, olha, na Web3, um simples erro na hora do deploy pode custar muito caro. É exatamente por isso que a gente precisa abandonar de vez aquela velha e perigosa mania de agir por impulso. Aqui a regra é clara. Sabe aquela famosa analogia da construção civil? Meça 2 vezes para cortar uma só. Ter uma planta baixa detalhada não é preciosismo de quem desenvolve, é a garantia absoluta de que as coisas vão funcionar no ambiente real, seja na DevNet, na TestNet ou na Mainnet. E para organizar o nosso percurso, dá uma olhada na nossa agenda. Vamos passar rapidamente por a fundação dos scripts, depois descoberta, validação e execução, o poder da idempotência, o gerenciamento de parâmetros, lógica pura e testes, e, por fim, os nossos próximos passos. Rápido e direto ao ponto. Bora começar pela parte 1, a fundação dos scripts reutilizáveis e a arquitetura modular. Vamos mergulhar fundo nisso. O ponto de partida de qualquer implantação de sucesso acontece muito antes de você abrir o terminal. A grande sacada é estabelecer os padrões do projeto antes mesmo de digitar uma única linha de código. Afinal, não tem espaço para improviso quando a gente está lidando com o estado da blockchain, concorda? Planejar essa modularidade e a separação de responsabilidades agora é exatamente o que vai evitar aquelas implantações desastrosas e cheias de gambiarras lá na frente. Criar um script diferente para cada situação simplesmente não escala e, francamente, só aumenta as chances de erro humano. A sua arquitetura precisa garantir que as ferramentas operem com segurança, sejam totalmente repetíveis e fáceis de manter, não importa o ambiente-alvo. Desenhando o comportamento do código agora, o seu caminho de desenvolvimento fica super seguro e altamente auditável. Indo para a seção 2, descoberta, validação e execução, que são os nossos 3 pilares fundamentais. Para tirar a teoria do papel, a gente introduz uma verdadeira regra de 3 no fluxo de trabalho. São literalmente os pilares que seguram qualquer script de deploy que se preze. E o que torna esse processo de 3 etapas tão incrível é como ele traz previsibilidade para a mesa. Na fase de descoberta, aquele inventário de ambientes que a gente falou na nossa análise anterior sobre isolamento entra em cena. É a hora de checar quais program IDs e contas já estão lá. Logo depois, vem a validação, que funciona como um verdadeiro guardião. Ela confere se o cenário atual bate com as pré-condições exigidas para garantir que a infraestrutura está pronta para receber a atualização. E só depois de passar por esses 2 portões rigorosos é que a gente chega na execução. E detalhe, essa execução tem que fazer apenas as alterações exatas, mínimas e essenciais para atingir o estado que a gente quer, nada além disso. E aqui a gente tem a nossa matriz definitiva de planejamento. Ela mapeia, na prática, como aplicar essas 3 fases em ações reais, como enviar um programa ou inicializar uma conta. Repara que tem uma coluna ali inteiramente dedicada à reversão. Um playbook de rollback é simplesmente inegociável na hora de criar tratadores de falhas. Se por acaso a fase de execução deu algum problema, sei lá, uma queda de rede ou faltaram fundos para pagar as taxas, o sistema precisa saber na hora como compensar essa falha ou devolver tudo para um estado original seguro, sem pânico. Seção 3, o poder da idempotência, a nossa válvula de segurança. Bom, com a execução sob controle, a gente precisa focar em um conceito que é absolutamente libertador para quem trabalha com infraestrutura: a idempotência. Para simplificar esse nome esquisito, imagina um botão para chamar o elevador. Se você apertar esse botão 10 vezes num momento de impaciência, o prédio não vai enviar 10 elevadores de uma vez e muito menos desmoronar. O sistema simplesmente, e de forma bem segura, registra a sua intenção e a executa uma única vez. Na nossa arquitetura, o código precisa ter exatamente essa mesma calma e resiliência, ignorando solenemente qualquer execução redundante. O lance todo aqui é reduzir o que a gente chama de blast radius, ou raio de impacto. Pensa bem, uma execução cega sai empurrando as mudanças de qualquer jeito, sobrescrevendo tudo que vê pela frente, o que causa acidentes gigantescos. Já a execução idempotente é inteligente. Ela lê o estado, compara os hashes dos artefatos de build e pula os uploads se o programa já estiver lá na rede na mesmíssima versão. Essa idempotência explícita é exatamente o que permite que a gente rode pipelines de integração contínua ou execute scripts nas máquinas locais dezenas de vezes, sem nenhum pânico, poupando muito tempo e, claro, a nossa sanidade mental. Parte 4. Gerenciamento de parâmetros e estado, estabelecendo uma hierarquia clara.
Agora que a gente entende como execuções repetidas podem ser seguras, precisamos encarar de frente a realidade meio caótica de alternar entre DevNet, TestNet e Mainnet sem deixar vazar informações sensíveis. Para navegar por diferentes redes com consistência, seguir uma ordem de precedência clara é obrigatório. A gente começa com as flags de linha de comando no terminal, seguidas pelas variáveis de ambiente, e só depois a gente cai nos arquivos centrais de configuração. Essa estrutura garante que qualquer substituição funcione de um jeito previsível e, o mais vital de tudo, assegura que chaves privadas e segredos jamais fiquem fixados em código aberto. E tem outro detalhe vital para manter a casa em ordem e isolar o estado da implantação longe da sua lógica principal. Quando a gente guarda metadados básicos, tipo os hashes dos programas e os IDs anteriores, em um diretório de estado externo, a gente evita que o código vire um monstro ilegível. Aliás, dominar esses pequenos detalhes operacionais e a separação de conceitos é algo que a gente explora muito nos programas da Ford College. Com essa separação estrutural bem feita, rastrear quem alterou o quê e auditar os históricos de deploy vira uma tarefa muito mais simples e infinitamente mais segura. Chegamos na parte 5, lógica pura e testes focados na validação local. Olha, uma das grandes maravilhas de desenhar scripts com responsabilidades bem separadas é poder verificar todo o projeto do deploy antes mesmo de dar um oi para o cluster ao vivo da Solana. Quando você separa o que é puramente lógica de decisão, tipo checar se algo precisa ou não ser atualizado, das ações que causam efeitos colaterais reais no mundo como chamadas de rede RPC e gravações no disco, o seu código vira um sonho de testabilidade. Dá literalmente para comprovar matematicamente que o script vai tomar a decisão certa rodando só no seu ambiente local. Isso isola quase todo o risco antes de qualquer execução real. Pensa no seguinte: ao escrever uns pequenos módulos usando Node.js, por exemplo, a gente abre a possibilidade de simular as respostas do sistema de arquivos com testes super rigorosos. Você pode virtualmente alterar o hash de um artefato no meio de um teste unitário só para ver se a sua lógica de decisão vai gritar: opa, precisamos fazer um novo upload. E tudo isso sem gastar uma fração de centavo de sol. O uso dessas funções puras deixa os testes rápidos, limpos e são essenciais para evitar aquelas dores de cabeça épicas em produção. E, finalmente, seção 6, próximos passos e a nossa revisão final. Chegando na reta final dessa nossa planta de engenharia, vamos amarrar as ideias para facilitar a transição lá para a hora de implementar o código de verdade. Para resumir a integridade estrutural de tudo isso que a gente viu, 3 princípios básicos devem ser o nosso norte daqui para frente. Primeiro, proteja qualquer ação destrutiva com portões super rigorosos de validação. Segundo, isole completamente a lógica que vai interagir com o mundo externo. E terceiro, trate seus estados e os seus segredos como artefatos de primeira classe. Gerencie isso com cuidado extremo. Porque, sério, essas não são apenas dicas de estilo de código, são fundamentos essenciais de arquitetura para evitar tempo de inatividade e, pior ainda, perda de ativos na rede. E para fechar, eu deixo essa reflexão com vocês. Como esse projeto arquitetônico lindo vai se transformar em código automatizado e executável na Solana no nosso próximo passo? A arquitetura está toda montada, as premissas estão cristalinas e as barreiras de proteção foram todas levantadas. Agora, o grande desafio é pegar essa bagagem teórica e transformar em código real que domina a blockchain de um jeito espetacular. Para continuar explorando como codificar isso e mergulhar fundo nas infinitas possibilidades da Web3, dê uma passada lá em Force.college. É de longe o melhor ambiente para expandir o seu conhecimento com inteligência e segurança. Valeu pela companhia e até a nossa próxima análise.